acredito que ela ou deixou com a irmã Vitinha, ou está no quarto dela e quem entrou depois achou uma Bíblia. O maior presente. Essa palavra, né? Eu vou ler aqui, abrir, eu ia ler o Salmo 91, mas eu vou ler em Isaías 40, verso 30, 31, que diz assim. Eu vou começar do 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que o Senhor nesta noite venha nos dar força. O irmão que me antecedeu disse que, né, a gente não pode nos acomodar. Eu vou falar, eu falei ontem de manhã e vou repetir aqui nesta noite. Querite não é lugar de profeta para ficar, não. Ele ficou no Querite porque não choveu. Deus mandou ele fugir de Jezabel. Ele correu, parou no Querite, mas a palavra do Senhor diz que o Querite secou. Aí ele ordenou, o Senhor ordenou os povos a alimentar o profeta Elias. E também ordenou a viúva. Aleluia. Mas ele fugia daquela mulher porque ela era idólatra. Aleluia. Ela idolatrava Baal. E pela palavra daquele homem de Deus se cumpriu, né? Para mostrar para Jezabel que o Deus que ela servia, ele não era dono da chuva. Porque se ele mandasse chuva, ela ia dizer que foi Baal que mandou a chuva e havia fertilidade. Mas o Senhor mostrou que era com o profeta Elias. Você que tem uma chamada nesta noite, neste lugar, alguém que tenha te intimidado a você a parar. Não pare. Com certeza os povos bateu Elias. Acorda. Não fica aí dormindo nesse Querite, não. O Senhor vai permitir que o Querite seque, para que tu vá avançar. Ai, decanta, subicante, decanta. Tem coisas na nossa vida. Eu estava fazendo a trajetória da minha vida hoje, na minha casa. Vendo meu jovem dentro da minha casa tão abalado pelo namoro que terminou. Eu disse, tu está esperando em quê, cidadão? Deus tem uma chamada na tua vida, homem. Se levanta para Deus. Ai, para que ficar assustado quando Deus diz não? Aleluia. Porque quando Deus diz não é porque não é de Deus. Ai, ele disse assim, mãe, eu vou para ver Isabel hoje. Eu disse, ora comigo, eu preciso que tu vá comigo. Aí ele disse, não, eu vou para a minha igreja. E ele começou a se arrumar, e ele olhou para mim e disse assim, tu está sozinha, né, mãe? Vai que minha chamada também é para ficar sozinho na terra. Eu disse, olha, Senhor, tu é doce. O jovem tem sonhos de namorar e casar e ter filhos. Ele disse, não, eu prefiro obedecer a Deus. Porque eu
Eles querem fugir da chamada. Tem jovem aqui nesta noite. Eles pensam assim: eu vou para ali, que vai ser melhor. Não adianta a gente fugir da chamada. Adianta, pastores. Os senhores querem estar aí. Cada um que está aqui atrás de mim queria estar aí. Mas sofra a gente, mas não sofra a obra do Senhor. Sofra nós, mas não sofra. Pastor Genaro falou: você que tem que chorar. É melhor chorar, sofrer com Deus, do que fazer como Jeroboão, que virou as costas para o Senhor. Todos os filhos de Davi tinham uma chamada, mas eles não seguiram o legado do seu pai, porque eles quiseram. Jeroboão foi um, se eu não estiver enganado, não foi Roboão, foi aconselhar os mais novos. Não quis se aconselhar com os mais velhos. Eu gosto de estar perto de quem tem experiência com Deus. Eu gosto de estar perto de quem tem intimidade com Deus. Eu gosto de estar perto de quem ora. Os dias são maus. Ele falou sobre a apostasia. E a apostasia também bater na nossa porta. E a gente deixar Deus em segundo lugar. Ele tem que estar em primeiro em nossa vida. Aleluia. Vale a pena, igreja, seguir a Deus. Vale a pena. O hino que cantou: tem entrado muitas coisas na minha casa. Não pense que é esse tempo aqui, não, igreja. Isso aqui vai ficar. Essa casa é nós. E a gente deixa entrar muita coisa. A gente vai deixando entrar muita coisa na casa do Senhor, que é o templo do Espírito Santo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. Se a gente destruir o templo do Espírito Santo, ele nos destrói também. Que a gente venha estar na presença do Senhor a cada dia. Que eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Pode glorificar o nosso Senhor. Aleluia. O Senhor nosso Deus está presente. Glória a Deus. Deus não quer a aparência de ninguém. Deus aqui não está olhando o que nós temos. Ele quer aquilo que é dele, que é a nossa alma. O Espírito de Deus, ele quer trabalhar na nossa alma, no nosso espírito. E eu estou vendo, irmãos, está só aqui, está só. Se ele vê um passarinho, ele vai lá e ele pica lá o alimento, se alimenta, voa. Glória a Deus. O Espírito Santo já começou a tocar em corações aqui. Neste início de culto, aleluia! A gente precisa estar ligado no Espírito Santo de Deus, porque tem lugar que ele já não entra mais. Aleluia, está procurando terra. Terra que ele possa ali ver as sementes nascendo e frutificando. Glórias a Jesus. Estava pensando agora, irmão. Eu fui dormir
age assim, se preocupa nessas coisas e Deus querendo nos revelar coisas grandes. Glórias a Jesus. E eu sonhei, irmãos, que era um muro e era um terreno murado. Eu pegava uma semente e lançava no chão. Quando lançava, elas cresciam rápido e deu frutos. Glórias ao Senhor. Eu disse, Deus, quanto fruto! E eu vi alguns ainda que faltava desabrochar, crescer, ele estava maduro, ou ainda estava verde, o fruto. Eu dizia naquela, no meu coração, tem nada não. Daqui a pouco vai madurar esses frutos. Glórias ao Senhor e Salvador Jesus. Igreja, nós vamos se despertar para a gente buscar as coisas espirituais. Porque o Espírito de Deus, muitas vezes ele chega perto de nós, é igual aquela figueira. Jesus teve procurando aquela figueira, procurou fruto, só tinha folhas. Não era tempo também de figo. Mas por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Por exemplo, glórias ao Senhor. Porque, irmãos, tem árvore que não está dando mais fruto dentro da casa do Senhor, porque está ligada nas coisas materiais. Coisa que o Espírito de Deus não pode trabalhar na tua vida e na minha. A gente vê a casa do Senhor, está satisfeito, vai embora, está tudo bem. Não é assim não. Deus quer nos usar nos dons espirituais. O Espírito do Senhor está aqui porque Jesus disse, o Pai disse, olha, enviarei o Filho, e o Filho veio. Depois Jesus disse, olha, eu vou para o Pai e enviarei um Consolador, o Espírito da verdade, que falará de mim. Nós temos que dar fruto. Aleluia. Deixa essas igrejas grandes pularem, cantar, viver do jeito que eles querem. Mas nós vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Deus venha, irmãos, e nós venhamos produzir frutos para a honra e a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ouvir a irmã Graziele. Graziele tem a oportunidade. Motivo de alegria, né? Estarmos na casa do Senhor, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. Quero agradecer também aos irmãos que oraram, né? Nós estávamos no estado do Espírito Santo, fomos ali descansar um pouco, visitar os familiares, minha avó, minha tia Luz e eu e meu irmão, fomos até ali. Fizemos uma boa viagem, retornamos em paz, em segurança, agradecemos as orações dos irmãos. Gostaria de deixar aqui para a meditação da igreja, aqui no livro de Atos. Hoje pela manhã nós estivemos aqui na escola dominical, né? Tivemos uma classe abençoada, né? E o nosso professor, o presbítero Edmilson, ele nos deixou, né, uma questão para refletirmos, né, ali hoje e durante a semana, que tem a ver com aquilo que os irmãos têm falado aqui. E ele perguntou para a gente, né, o que temos feito com a nossa redenção? Hoje foi falado na escola dominical sobre o Pai enviando o Filho, né, a Trindade ali no plano da salvação. E a partir disso, né, ele nos colocou o que temos feito com a nossa redenção. A partir, né, do momento em que somos alcançados pelo Senhor, o que temos feito? Será que temos nos distraído, né? Será que temos, né, realmente meditado como deve ser feito? Será que temos feito a vontade do Senhor? E aí fiquei meditando, né, sobre isso que o nosso irmão colocou.
E uma palavra também que eu havia lido há algum tempo atrás, que está aqui no livro de Atos, uma parte no capítulo 6 e uma parte no capítulo 7. No capítulo 6, aqui no versículo 7, vai falar ali sobre a chamada ali dos discípulos. O Senhor já havia ido para os céus, mas havia deixado os seus discípulos ali para pregar o Evangelho, levar o Evangelho a toda criatura. E diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então ali, os discípulos do Senhor, eles foram pregando o Evangelho, e começou a perseguição, Pedro foi pregando, João, os demais apóstolos foram pregando o Evangelho, e se inicia ali uma perseguição. Mas a palavra vai dizer que se acrescentava um número ali pelo Senhor daqueles que iam se salvando. E ali, esses homens eram cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho, eles eram alcançados com a salvação, e no momento seguinte eles faziam a vontade de Deus, faziam a obra do Senhor. E não era fácil, porque nós vamos ver que começa ali a perseguição por parte dos religiosos, perseguição ali a esses discípulos que estavam se convertendo, aos apóstolos também. E quando inicia a perseguição, alguns são presos, mas a palavra vai dizer que eles se alegravam com a perseguição. Eles se alegravam em sofrer ali aquelas perseguições, seja no confrontamento, seja na prisão, mas eles se alegravam porque eles sabiam que aquela mensagem que eles carregavam era a mensagem de salvação de almas, e apenas aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador, aquelas vidas seriam libertas do pecado. E ao entenderem isso, eles não podiam ficar calados, porque entendiam que outrora eles estavam perdidos, mas o Senhor os alcançou, e agora, cheios do Espírito Santo, eles proclamavam o Evangelho, porque sabiam que somente o Evangelho pregado ali, Jesus pregado aquelas vidas, salvaria também aqueles homens da perdição. E ali, Estevão, ele é escolhido ali para auxiliar os irmãos ali, as viúvas, tinha uma questão ali, e ele se levanta ali, alguns foram escolhidos, mas a palavra vai dizer que logo após ele começa a pregar, e ele vai ser cheio do Espírito Santo e vai começar a pregar, realizar prodígios, ali, maravilhas, o Senhor usando Estevão. E por fim ele tem ali um debate com os religiosos, demonstrando o quanto Deus, na história do povo hebreu, o quanto o Senhor ele se faz presente ali para salvar aquele povo, e ele vai ali revelando através do entendimento da palavra, mas ele demonstra que, assim como durante o período da história do povo hebreu, muitos creram, outros também escolheram não crer, outros fizeram seus ouvidos, fecharam seu coração e não creram ali naquilo que estava sendo revelado. E ele vai colocar que Jesus veio, se revelou ali, revelou a salvação, a obra da redenção, mas muitos também não creram ali no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não deixa de falar. E por fim, aqui no capítulo 7, já no final, no versículo 54, vai dizer assim: e ouvindo eles isto, a pregação de Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, mas ele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram
puseram as suas capas aos pés, ali do jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então, no fim, Davi, ele ali foi alcançado por Jesus, quem deu a vida a ele. E a partir dali ele começa, com a sua vida a pregar o Evangelho. Eles não quiseram ouvir, mas ele não se intimidou. Ele continuou pregando, porque ele sabia que só há um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós estamos aqui porque Jesus nos alcançou. Nós olhamos para as nossas vidas e sabemos que nenhum mérito há em nós. Os méritos são de Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. E assim Ele nos convoca a falarmos dele, a revelarmos esse grande amor de Deus à humanidade, porque a humanidade está se perdendo, mas ainda há uma boa notícia: o Evangelho, em que Cristo veio a este mundo, em sua humanidade, para morrer por cada um de nós. E hoje estamos aqui reconhecendo isso. E assim como Estevão, que ele morreu não com glórias desse mundo, mas ele viu a glória de Deus. Ele morreu apedrejado, mas ele não imputou aquele pecado àquela multidão. Quem faz isso, irmão? Só Jesus em nós é capaz de mudar de tal forma o nosso caráter, que mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo humilhado, nós olhamos e falamos: por aquela vida, Jesus morreu. Então eu preciso continuar caminhando. Eu preciso perdoar porque Jesus perdoou. Eu preciso continuar porque ainda há um caminho a ser trilhado para chegar ao céu de glória. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele veio salvar aqueles que estavam perdidos. Todos estávamos perdidos, mas o Senhor nos alcançou. E fica a pergunta que o nosso professor fez hoje, essa manhã: o que temos feito com a redenção? O que temos feito a partir daquilo que o Senhor fez para conosco? Ele nos salvou, mesmo não sendo merecedores. Ele quis nos amar, mesmo não sendo dignos de amor. Ele nos chamou para o seu reino, para o reino da gloriosa luz do Senhor. Nós estávamos em trevas e Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. E para nós tem ali a salvação, a redenção e a eternidade com Ele. Não há nada maior neste mundo do que sabermos que não éramos merecedores, mas o Senhor nos amou. E essa semana, em tudo que fizermos, como diz a palavra, em tudo que você fizer, glorifique a Deus. Agradeço a oportunidade. Vamos ouvir a irmã Cida.